Boa noite, irmãos. Os irmãos podem se sentar. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando através da internet, das mídias sociais. Que bom podermos separar esse tempo para louvar ao Senhor através da mensagem, através da reflexão bíblica. Como acabamos de cantar, Deus, Ele é exaltado, Ele é louvado, Ele é glorificado nas nossas vidas. Nós gostamos sempre de refletir sobre os feitos de Deus, tudo aquilo que Deus é. É importante, eu vejo isso, é importante a pregação de louvor, a pregação em que nós exaltamos e falamos sobre os feitos de Deus. Mas os personagens bíblicos também, nós podemos falar sobre eles, porque eles são inspiração para as nossas vidas. E porque Deus agiu através da vida deles e também Ele pode agir através das nossas vidas. E porque são exemplos também a seguir. Então, nessa noite, eu gostaria de refletir sobre um personagem que nos inspira bastante e que a sua vida foi um exemplo para nós. E que nós devemos suplicar a Deus que, assim como Deus agiu na vida desse personagem, Ele também vem a agir nas nossas vidas. Então eu peço aos irmãos e às irmãs que abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Amém, irmãos? Diz assim o texto: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs sobre o tesouro do seu Deus. Obrigado. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim que fossem mantidos, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Azarias, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias o do Cedraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Irmãos, esse texto ele é bem conhecido, os irmãos já ouviram várias vezes falar sobre ele. E aqui no início do capítulo de Daniel, o livro de Daniel, ele é um livro que ele é dividido em 2 partes, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele faz um relato histórico, ele tem várias passagens históricas, vários relatos da época em que Daniel ele teve a experiência ali no palácio da Babilônia, porque como os irmãos leram, ele foi levado cativo quando o povo lá de Judá, quando Nabucodonosor tomou Judá e levou o povo cativo para a Babilônia. E do capítulo 7 ao capítulo 12, o livro registra muitas visões. O livro de Daniel, ele faz parte da literatura que nós conhecemos como literatura apocalíptica. Porque não é só o Apocalipse que tem literatura apocalíptica,
tem o livro de Daniel, o livro de Ezequiel. E aí, nessa segunda parte do livro, ele fala sobre visões. É uma parte de difícil interpretação, né, porque existem várias correntes que vão interpretando aquelas visões de Daniel das mais variadas maneiras. Mas nessa primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele fala sobre o relato dele lá na corte da Babilônia. E como os irmãos puderam perceber nessa narração aqui que nós lemos, quando eles chegaram lá, então o rei da Babilônia, ele começou a ter uma estratégia, né? Então ele separou, a gente pode dizer aqui, pelo relato, né, ele fala para o chefe do eunuco que trouxessem tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento e que fossem competentes para assistirem um palácio. Então a gente pode dizer que o rei, ele foi montando uma estratégia. Ele pegou os melhores dos melhores, porque os irmãos viram aqui a descrição que nós fizemos, né? Ele falou lá para o eunuco, para o chefe dos eunucos: olha, eu quero que você traga a mais fina flor, a nata daquele povo que veio lá de Judá, jovens, sem defeitos, que fossem inteligentes, doutos em ciência. Então ele escolhe esses jovens, né, dentre os quais esses 4 que aqui foram narrados, e aí ele oferece, a gente vê aqui, durante um certo período, né, de alguns anos, as finas iguarias que o rei se banqueteava, né? As finas iguarias foram oferecidas a esses jovens. Quando o texto diz aqui que Daniel resolveu firmemente não se contaminar, o texto não cita os outros. Provavelmente porque Daniel era o líder deles, e Daniel era uma pessoa jovem, né? Os estudos dizem que ele tinha mais ou menos 17 anos. Então, ele falou em nome dos outros também. Mas ele foi a voz principal daqueles que não queriam e não se deixaram contaminar pelas iguarias do rei. O texto diz que Daniel decidiu firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. E quando a gente olha o relato, a gente imagina que foi uma simples rejeição de uma refeição. E que o rei estava simplesmente oferecendo uma dieta para eles. Mas é claro que aquilo vai muito além. O oferecimento vai muito além do que o oferecimento de uma simples refeição. A rejeição de Daniel foi muito além do que a rejeição de uma simples refeição. Porque na realidade, o rei, ele estava querendo ganhar aquelas pessoas que trouxe até eles para estar junto dele. Ele queria que aquelas pessoas ali, que foram levadas cativas de Judá, e que estavam ali vivendo uma situação bem complicada, a gente pode dizer assim, bem hostil, como se mudassem de lado, porque era interessante para o rei ter essas pessoas ao seu lado, para que ele pudesse dominar aqueles que estavam cativos. Porque os irmãos se lembram, lá no Egito, que o rei usou a mesma estratégia para com aqueles que estavam cativos? Por quê? Por que esse receio? Porque os cativos poderiam se rebelar contra ele. O faraó do Egito usou a mesma estratégia. Olha, vamos oprimir o povo, diz o texto de Êxodo, para que o povo não venha crescer e nos subjugar. Então eles, lá no Êxodo, o texto diz que eles forçaram ainda mais, oprimiram ainda mais o povo. Mas só que o efeito foi o contrário. Quanto mais eles oprimiam o povo crescia. E aí o faraó ficou com receio ainda maior de que o povo pudesse se levantar contra ele. Aí ele determinou então
que as parteiras matassem as crianças que nascessem do sexo masculino. Então, voltando agora aqui à narração da Babilônia, de Nabucodonosor, a estratégia foi a mesma. Ele queria ganhar aqueles jovens ali. Ele queria uma reprogramação religiosa para que pudesse enfraquecer uma perspectiva futura de uma liderança ali de Daniel junto àqueles que estavam cativos, para que aqueles que estavam cativos não pudessem se fortalecer contra ele. Então, na realidade, o que ele queria fazer ali era uma reprogramação religiosa junto a Daniel, junto àquela liderança que ele separou, tão inteligente, tão capaz. E então Daniel decidiu não se contaminar. Quando ele rejeitou aquela refeição, ele não estava apenas rejeitando uma refeição. Ele estava rejeitando a cultura, os costumes e a própria religião da Babilônia. Ele estava rejeitando tudo aquilo. Porque ele tinha proposto no seu coração continuar fiel ao Senhor. Ele tinha proposto no seu coração continuar sendo um servo de Deus, continuar sendo um seguidor do Deus de Israel. Então ele não estava rejeitando apenas uma refeição. Ele estava rejeitando todo um arcabouço daquilo que Nabucodonosor estava oferecendo a eles. Então, esse princípio, irmãos e irmãs, vivido por Daniel, o princípio de não se contaminar com aquilo que lhe é oferecido, e quando você se contamina com aquilo que lhe é oferecido, você está negando a Deus, você está negando aquele que você segue, e você está negando os seus princípios. Tudo isso que Daniel vivenciou, o próprio texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, no livro de Tiago, também nos faz esse alerta. Ele nos chama a atenção para que nós não venhamos a nos contaminar com o sistema mundano, nós podemos dizer assim, com o sistema que impera sobre o mundo. Em Tiago 1:27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado com o mundo. Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado com o mundo. E aí, quando a gente começa a imaginar, irmãos, o que é não se contaminar com o mundo? O que é rejeitar na nossa realidade, no nosso tempo, as iguarias do rei? E isso tem que ser um motivo de reflexão e que nós venhamos a ter, irmãos, como um parâmetro quando a gente vai fazer essa reflexão, quando a gente vai fazer essa análise. Nós devemos ter como um parâmetro a pessoa do próprio Jesus. Porque todo o texto bíblico, ele tem que estar apontado para Jesus. Porque o Antigo Testamento, ele foi toda uma preparação acerca de Jesus. O Novo Testamento, a gente vê a vinda de Jesus e todo o seu ministério, e depois nas epístolas, tudo aquilo que foi aprendido, ensinado, todo o arcabouço da igreja, toda a doutrina da igreja. Então,
tudo tem que convergir em Cristo. E o nosso exemplo, ele precisa ser o Senhor. A nossa referência, ele precisa ser Cristo. Porque senão nós podemos cair em erros. Senão nós podemos agir de modo equivocado. Os irmãos se lembram que por diversas vezes, dentro do ministério do próprio Jesus, pelas suas atitudes, ele foi muito criticado pelos religiosos da época. Porque os religiosos, eles estavam olhando apenas para a religião, apenas para os conceitos religiosos. Eles não olhavam, eles não enxergavam o seu próximo como alvo do seu amor. Eles não entendiam o ministério de Cristo, eles não entendiam o propósito de Cristo. Então os irmãos percebam que a crítica que se fazia a Cristo naquela época, muitas vezes ela é feita no decorrer da história da igreja e até mesmo aos nossos dias. Porque quando nós falamos que nós devemos nos manter incontaminados com o mundo, muitas pessoas interpretavam o quê? Não, eu não vou me misturar com as pessoas que não são cristãs. Eu não vou assistir a nada aqui, daquilo que não é cristão. Tudo que eu fizer tem que ser dentro da religião cristã. E eu não vou ter contato com as pessoas, eu não vou compartilhar nada com as pessoas, porque elas não são cristãs, porque elas não seguem o mesmo Cristo que eu sigo. E aí a gente vê que Jesus foi alvo das críticas dos fariseus e dos publicanos, por quê? Porque ele andava com pecadores, porque ele tomava refeição com os pecadores, porque ele andava com pessoas de má fama. É claro, irmãos, que nós não vamos viver uma vida em que nós estaremos o tempo todo vivenciando ou compartilhando ou desfrutando das mesmas coisas daquelas pessoas que não seguem a Cristo. Mas nós devemos entender que precisamos, acima de tudo, ser instrumento nas mãos de Deus. E estar, sim, no meio daquelas pessoas, não fazendo aquilo que elas fazem. Não compactuando com aquilo que elas fazem. Mas nós precisamos estar no meio das pessoas para que sejamos a referência na vida delas. Para que sejamos instrumento nas mãos de Deus para a vida delas. Então, a gente vê que manter-se incontaminado do mundo ou com as coisas do mundo é ser luz em meio às trevas. E é, acima de tudo, irmãos, andar na contramão de muitos conceitos que o mundo prega como razoável, que o mundo prega como certo. Porque as pessoas olham para nós e muitas vezes nós somos a única Bíblia que as pessoas vão ter. Nós somos a única referência de Deus que as pessoas vão ter. Então é por isso que é importante a gente se inspirar em Daniel e agir como Daniel e viver como Daniel. Então, o que nós podemos aprender de Daniel? O que nós podemos entender daquilo que Daniel fez? Primeiro, Daniel, ele teve, irmãos, confiança e coragem. Primeiro a gente tem que entender que Judá foi levada cativa para a Babilônia porque ela foi infiel ao Senhor. E mesmo na infidelidade de Judá, Daniel era fiel ao Senhor. Tanto é que ele foi para uma terra distante, hostil, numa situação completamente adversa
e ele se manteve fiel. Então a gente percebe que os princípios que Daniel tinha, principalmente a sua fidelidade ao Senhor, eles não se acomodavam diante das situações. Daniel, ele tinha princípios firmes que mesmo diante da situação adversa em que ele estava, que era o cativeiro babilônico, ele não abriu mão desses princípios. Então, ele não negociou os seus princípios. Ele não abriu mão dos seus princípios. E a gente percebe para que isso viesse a acontecer, ele teve confiança em Deus, porque ele sabia que apesar de ele estar ali correndo o risco de rejeitar aquelas iguarias do rei, ele sabia que ele poderia confiar em Deus, que Deus iria agir na vida dele, que Deus iria dar o livramento a ele. Ele confiava em Deus, ele não temia. A sua fidelidade não era condicional. A sua fidelidade era incondicional, independentemente das circunstâncias. Então, quantas vezes nós percebemos, nós vemos as pessoas condicionando a sua fidelidade a Deus. A pessoa é fiel a Deus em determinadas circunstâncias ou em determinados locais ou lugares ou situações. E aí aquela fidelidade vai variando de acordo com aquilo que a pessoa vai vivenciando. Daniel nos inspira para que sejamos fiéis, para que mantenhamos a nossa fidelidade ao Senhor em todas as circunstâncias, em todas as situações, até mesmo nas adversas. Ele teve confiança, irmãos, e ele teve coragem. Porque nós precisamos ter coragem para dizer não quando todos querem que digamos sim. É muito difícil, a pessoa tem que ser muito corajosa para andar na contramão da maioria, para andar na contramão de tudo aquilo que estão tentando impor a ela. Então é preciso coragem. Quando você estiver ali no seu círculo de amigos, ou na faculdade, ou no trabalho, seja lá onde for, em que a maioria está caminhando para uma direção, em que a maioria está caminhando por um lado e você caminha na direção contrária porque você se mantém fiel ao Senhor, você se mantém fiel aos princípios que você aprendeu na palavra de Deus, você se mantém fiel ao parâmetro que você tem na sua vida, que é Jesus. Para que isso venha acontecer, você precisa ter coragem. Então precisamos ser pessoas corajosas, assim como Daniel, que não abram mão daquilo que acreditam, que não abram mão dos seus princípios. Então a gente percebe que Daniel teve confiança em Deus, porque ele sabia que Deus iria dar o livramento, que Deus iria guardá-lo, e ele teve coragem para andar na contramão de todos aqueles que desejavam que ele andasse na direção que lhe foi oferecida. Nós precisamos, irmãos, viver. Daniel nos inspira para que vivamos de forma sincera a essência do Evangelho. Rejeitar as coisas do mundo. Não se contaminar com as coisas do mundo. Muitas vezes as pessoas imaginavam que isso teria a ver com os usos e costumes. Não foi isso? Os irmãos se lembram? Quantas pessoas diziam, olha, você não pode ver televisão, as pessoas eram proibidas de até mesmo ver televisão, as mulheres de usarem calça, cortar cabelo, e aí tem uma infinidade de lista que as pessoas tentavam impor
sobre o outro, uma infinidade de regras que as pessoas tentavam colocar sobre o outro, imaginando que aquilo ali é não se contaminar com o mundo. Mas não se contaminar com o mundo, não se contaminar com as iguarias, rejeitar os conceitos do mundo, é rejeitar a busca de poder, é rejeitar o nosso ego como centro da nossa vida. Isso é rejeitar o mundo. Isso é rejeitar as iguarias do rei. Às vezes nós olhamos para as questões religiosas, as questões cristãs, e a gente coloca muito foco em cima das coisas mais práticas, mais pragmáticas. Mas na realidade, nós precisamos colocar o foco também naquilo que está no nosso interior, naquilo que é a nossa essência. Os irmãos se lembram da parábola do bom samaritano? Em que Jesus foi falar para aquele senhor, para aquela pessoa, o que era amar a Deus, o que era amar o seu próximo. Então ele conta a parábola, dizendo que passou um sacerdote e viu o homem, não o socorreu. Passou um levita, viu o homem, não o socorreu. Ele só foi socorrido por um samaritano. Isto é, Jesus estava ali chamando uma atenção, irmãos, que mesmo um samaritano que cuidava mesmo um levita que cuidava das coisas do templo, das coisas religiosas, o sacerdote que fazia a mesma coisa, cuidava das coisas do templo, das coisas religiosas, eles não tiveram a compaixão de socorrer aquelas pessoas. E um levita e um samaritano que era rejeitado pelos judeus, ele teve a compaixão de socorrer. Quer dizer, Jesus estava colocando foco naquilo que a pessoa sentia, na sua essência. A gente viu isso lá no Sermão do Monte de Jesus, em que Jesus falava que é muito pior do que você fazer, é você sentir, é você ter a intenção do seu coração. Então é por isso que é importante nós focarmos na nossa essência. É por isso que nós devemos clamar a Deus, buscar o Senhor, para que Ele possa estar trabalhando cada vez mais na nossa vida, no nosso interior. Porque às vezes nós ficamos preocupados com o que o outro nos enxerga, com o que o outro está enxergando, que é aquilo que nós estamos fazendo. A gente fica preocupado, será que as pessoas estão vendo o que eu estou vindo na igreja? Será que as pessoas estão vendo que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo? Esquecemos de trabalhar na nossa essência, no nosso interior. Nós precisamos agir como Daniel agiu. Rejeitar tudo aquilo que o mundo oferece, que o sistema mundano oferece como algo normal, como algo natural. Nós precisamos, irmãos, então, rejeitar o mundo, rejeitar o sistema mundano, é condenar, além de todas as outras coisas, além de muitas coisas, condenar todo tipo de exploração, denunciar todo tipo de injustiça e maldade, rejeitar o consumismo exacerbado, valorizar a nossa família, perdoar quem nos odeia e que nos prejudica. Os irmãos percebam, aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que Ele nos instruiu, muitas vezes nós deixamos de praticar. E nós imaginamos que rejeitar o mundo é deixar de fazer isso ou aquilo, deixar de ver televisão. Às vezes, antigamente, as pessoas não poderiam nem ir ao cinema. E as pessoas viveram a sua vida cristã dentro dessa concepção. Mas rejeitar o mundo não é isso. É algo muito mais profundo. É algo muito mais complexo. E que nós precisamos entender.
e que nós precisamos praticar a cada dia, porque nós somos sal da terra e luz do mundo, e as pessoas enxergam Deus através da nossa vida, porque elas vão nos ver como referência. Então, irmãos e irmãs, que nós possamos ter a vida de Daniel, sim, como inspiração para nós, como um exemplo, como inspiração para as nossas vidas. E que nós possamos, acima de tudo, eu citei aqui exemplos, nós poderíamos citar muitos outros exemplos. Que nós possamos refletir e entender que o parâmetro para o nosso viver é a pessoa do próprio Senhor Jesus. É aquilo que ensinou, que Ele ensinou. É o exemplo que Ele deixou. Quando eu imaginar em fazer algo, eu preciso pensar, Jesus no meu lugar faria a mesma coisa? Quando eu tiver que tomar uma atitude, eu preciso refletir pela pessoa que eu conheço de Jesus, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele ensinou, Ele faria a mesma coisa? Então, que nós possamos refletir sobre esse conceito do que é se manter incontaminado do mundo, e que possamos a cada dia mais, através das nossas atitudes, realmente glorificar o nome de Deus, que possamos a cada momento nos aproximarmos do Senhor, termos o Senhor realmente como uma referência para a nossa vida, procurarmos seguir o seu exemplo, mesmo com os nossos defeitos, com as nossas falhas, nós sabemos que nós temos, mas o que importa, como eu falei anteriormente, é a intenção do nosso coração, é a intenção de fazer a vontade de Deus, porque aí Ele vai trabalhando conosco a cada dia, Ele vai nos moldando a cada dia, porque Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele conhece a sinceridade do nosso coração. Ainda que precisamos corrigir muitas coisas, Ele sabe que o nosso desejo é ter essa correção, é ter esse ajuste. Então que possamos buscar ainda mais nos parecermos com Jesus, e que possamos realmente ser uma referência da parte do Senhor aqui nessa terra. Amém? Vou passar